Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco. Estamos aqui para falar da 12ª rodada do Brasileirão, onde todos os cariocas ganharam, né? E tá todo mundo com motivo para estar alegre, mas infelizmente não há motivo para tanta alegria, né? Nós perdemos na sexta-feira o maior ídolo do basquete brasileiro, um dos grandes ídolos do basquete mundial, Oscar Schmidt. Teve uma parada cardiorrespiratória, não aguentou. O que eu vou falar desse cara? Eu não sou muito aficionado de basquete, mas aquele Pan-Americano eu vibrei com ele. A gente ganhou dos americanos, que eram todos uma empáfia danada, os melhores. E, e foi dali, naquele 2007, que o Kobe Bryant, que é um dos grandes do basquete americano, ele olhou o Oscar jogando e falou: quem é esse cara que está acertando todas de três? E ele começou a copiar o estilo do Oscar para começar a meter as bolas de três. Outra coisa do Oscar, o Oscar sempre representou os clubes, principalmente o Flamengo. Jogou no Flamengo, ganhou título. E acho que a coisa mais marcante da vida dele, assim, para mim, pelo menos, é o fato da NBA querer contratá-lo e ele não aceitar, porque naquela época, se fosse jogar na NBA, não podia jogar na seleção brasileira. É incrível o amor que esse cara tem à pátria, tinha à pátria, que Deus o tenha. Eu tenho certeza que ele está lá sentado ao lado do Pelé, do Ayrton Senna, do João do Pulo, da Maria Lenk, do Garrincha, fazendo aquela resenha, falando de natação, futebol, basquete. Deus está lá vendo com ele. Meus pêsames à família, nessa hora, se alguém vê, meus pêsames. Essa é uma hora difícil, eu sei, já perdi muita gente. Chato de você ir ficando velho é que você vai perdendo as pessoas ao seu redor, vão indo embora, seus ídolos vão embora. Eu senti muito quando Ayrton Senna morreu, eu senti demais quando Ayrton Senna morreu. Quando o Dovão morreu, embora ele já não tivesse mais no Flamengo, o Adílio. E você é a vida, né? Então, meus pêsames. Oscar está aí jogando basquete lá no paraíso com Deus, Jesus Cristo, todo mundo está lá. Tá? Descanse em paz, amigo. Grande ídolo. Bom, agora então vamos falar da 12ª rodada. Começou ontem, né? O Vasco ganhou do São Paulo. O Vasco ganhou no São Paulo na empolgação e ele soube entender o jogo, porque o São Paulo ele há muito tempo que ele vem jogando por uma bola. Vai lá se defendendo, lançamento. O gol do São Paulo saiu de um lançamento, que eu não sei quem do Vasco cabeceou para trás, foi parar no pé do atacante de São Paulo, que chutou, o goleiro fez um milagre, o Léo Jardim fez um milagre, mas o outro veio. E depois ele virou o jogo, merecido, mais na base do entusiasmo do que a arrumação tática, mas venceu, né? Venceu. E é normal o Vasco vencer o São Paulo em São Januário, tá? Como é normal o São Paulo vencer o Vasco lá no Morumbi. Aí veio Chapecoense Botafogo, Botafogo aplicou 4-1. O que eu vou falar do jogo? Que aos 30 minutos do primeiro tempo estava 3-0 Botafogo. Entende? O gol da Chapecoense foi um bonito gol. Vai falar o quê? 3-1, chegou no segundo tempo, fez o quarto, acabou, tá bom. Amenizou a crise. Mas a crise do Botafogo é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Vocês sabem, o Botafogo ele está em estado de insolvência, ou seja, se não for só coisa, se não houver uma solução, o Botafogo fecha as portas.
E eu não estou falando isso, não é wishful thinking, não é o meu pensamento que eu quero isso, não, eu não quero. Mas tem que haver uma solução. E outra, a solução tem que passar sem o Textor. O Textor tem que sair. O Textor botou o Botafogo nessa situação, pelo amor de Deus. Aí vocês vão reunir o Textor para fazer de novo as besteiras que ele fez? Não, tirem o Textor e salvem o Botafogo. Porque a situação é gravíssima. O Corinthians ontem entrou na zona de rebaixamento, né, empatando com o Vitória. Né? Aí o Cruzeiro deu sinal de vida de novo, ganhou do Grêmio, 2-0. O Grêmio também, acho que está outra draga. O Internacional perdeu para o Mirassol hoje de manhã, o último colocado. Realmente, esse jogo, eu não vi esse jogo, mas. Aliás, eu não vi a maioria, eu só vi mesmo do Flamengo, esse jogo, hoje do Fluminense, eu vi os melhores momentos. E o Fluminense ganhou de 3-2, está na cola, mas como eu já disse, eu acredito que só vai ser Palmeiras e Flamengo mesmo, vão começar a se destacar. Não vejo o Fluminense, tendo fôlego para acompanhar os dois. Pode ser que eu esteja errado, tá? Mas eu não vejo, não. O Santos é que tem que se preocupar, porque a defesa do Santos é um negócio. É um negócio maluco, não é uma mãe. A defesa do Santos é uma mãe. Como é que o cara me faz um gol, 2 minutos depois o Fluminense vai lá e faz o gol de novo? Eles têm que se preocupar com isso, tá? Tem que se preocupar. O Atlético Mineiro perdeu para o Curitiba. Tá? O Palmeiras ganhou do Atlético Paranaense, teve jogo expulso, teve pênalti não dado, não vi o jogo, eu só vi o Bragantino ganhou de 4-2 do Remo. Um golaço do Remo. Um golaço do Remo. O zagueiro do Bragantino vacilou, deu um toquinho a mais na bola, perdeu o domínio, o cara do Remo veio, do meio de campo chutou, gol. Quase que o Pedro faz um gol assim, a gente já vai falar disso. Quase que o Pedro faz um gol desse aí também. Mas o goleiro... E agora, Flamengo 2-0 no Bahia. Eu tive problemas na internet, eu vi o jogo mais ou menos. Mas o que eu vi do jogo foi o Flamengo comandando o jogo. O Bahia pouco ameaçava o Flamengo, mas quando ameaçava, o Rossi fez 2 grandes defesas no jogo, uma de vôlei. E o Bahia é um time perigoso, não é um time ruim. O Bahia é um time perigoso. E uma coisa ficou bem clara para mim. Tem que pegar o Plata e fazer o cara treinar chute a gol, finalização. E, meu amigo, aqueles chutinhos que ele estava dando ali, fácil para o goleiro, ele tem esse problema de finalização. Ele se apresenta bem, ele recebe bons passes, ele corre, ele é voluntarioso, tá bom? Mas ele está pecando na finalização. Se bem que hoje o goleiro do Bahia deu uma de noia, né? Pô, o chute que o Pedro deu do meio de campo, ele deu um toquinho para fora. Um toquinho para fora. Quer dizer, tudo quanto é goleiro resolve agarrar contra o Flamengo, né? Mas isso eu vi, o Paquetá se machucou, espero que não seja. Pelo que eu vi do lance, na hora em que ele estava com os 2 pés, quando ele desceu, ele torceu o tornozelo, só uma torção de tornozelo, não sei qual é o grau, mas talvez ele não jogue o próximo jogo. E é isso. O Bahia... claro. E o nosso Léo Jardim, ele provou que tem estrela, né? Ele me bota o Saul e o De La Cruz, né? O De La Cruz cobrou o córner, o Saul dá o toque. Dá o toque no primeiro pau pro Paquetá, o Paquetá dá uma porrada, é o segundo gol. Na hora que eu vi, eu não entendi muito,
Na hora que eu estava vendo, eu vi a comemoração do Saul, eu pensei que era ele que tinha feito o gol. E o cara estava gritando Paquetá. Falei, pô, mas é o Saul que tá. Parece que foi ele que fez o gol, entrou agora. Não, mas foi o toque que ele deu, a assistência que ele deu. E outra, o Pedro tá jogando pra cacete, mas muito. Mas muito. Eu vi o Mário César falar e concordei com ele que o Pedro Prime, que foi do último jogo, no jogo contra o Fluminense, ele aparece pouco. A maioria dos jogos ele não tem uma atuação tão boa. Hoje ele teve essa atuação de novo. Não fez o gol por detalhe, porque o goleiro também estava doido. Né? O goleiro resolveu pegar tudo. E é isso aí. O Palmeiras ganhou, o Flamengo está na cola. Acredito que vão começar a se distanciar. E vamos ver o que vem. Eu não sei quais são os próximos jogos. Eu não botei aqui. Você tem o Carlos Vinícius, ainda está em primeiro na artilharia. Mais perto é o Pedro, que está com 5 gols. O Carlos Vinícius está com 7. E deixa eu ver se eu vejo os próximos jogos aqui. Não tem. Não tem os próximos jogos. Essa tabela aqui também é furada. Bom, é isso aí. Vamos esperar para ver o que aconteceu com o Paquetá. A volta do Saul dá uma dor de cabeça muito boa para o Léo Jardim. Porque quando o Pulgar voltar, rapaz, como é que ele vai fazer esse meio de campo? Vai ter que chegar na FIFA e pedir para botar 12. Porque isso, se o Pulgar baixar a bola dele um pouco em matéria de ser maluco, eu acho que ele ficou impressionado com aquelas coisas que apareceram na internet, é o nosso pitbull, não deixa, não leva desaforo para casa, essas coisas. Aí o cara ficou meio doido, mas o Pulgar joga pra cacete também. Isso daí não esquece. O Pulgar joga muito. O Everton Araújo também tá jogando. É uma coisa meio... o meio de campo, do meio para frente, é um negócio de maluco. Como, volto a repetir, só existem 2 jogadores que você não tem reposição direta. Arrascaeta, esquece, né? Como é que é? Quem vai substituir a Arrascaeta e jogar no mesmo nível? Ninguém. E o Pedro? O Pedro, ele em alguns jogos ele pode não servir, mas ele não pode ficar fora desse time. Alguns jogos, como tirou o Pedro para botar o Bruno Henrique para correr, tá, tudo bem, o Pedro não é de correr. Mas na maioria, o Pedro é titular desse time e se continuar jogando assim, vai para a seleção. Ah, tem um outro fulano lá que está jogando mais. Não sei, cara. Vai em 26, né? Vai em 26. O Neymar, pelo que eu vi do jogo, do coisa jogou mais ou menos. Ainda acho que o Neymar não deve ir para a Copa. Uma opinião minha. Mas, de qualquer maneira. Então é isso. Eu vou prometer de novo o vídeo. Alguns vídeos sobre a história do Flamengo, as coisas que falam aí do Flamengo e para desmentir muita coisa, muita bobagem que falam do Flamengo. Tá? É isso aí. Até a próxima. Se inscreva no canal e dá o likezinho, viu?